Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Vamos agora para mais uma transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre o parentesco de Maria com Isabel. Será que, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a luz da Bíblia, Maria era realmente prima de Isabel? Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Primeiro que tudo, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, que diz: Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Veja, então, como vemos aqui, Isabel era descendente de Arão, ou seja, resumindo aqui, Isabel era da tribo de Levi. Prestem bem atenção, era da tribo de Levi. Mas há uma diferença. Como Isabel poderia ser prima de Maria se Maria era da tribo de Judá? Pode ser que esse parentesco venha não por parte do pai, mas venha por parte da mãe. Mas a Bíblia não especifica aqui. Na verdade, especifica que Isabel era da tribo de Levi, era descendente de Arão. E já Maria era da tribo de Judá. Como podemos ver isso? Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Veja, nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, Jesus não era filho carnal, nem filho biológico de José, que é contado nas genealogias como descendente de Davi. Bem, na verdade, Jesus é descendente de Davi porque Jesus é filho de Maria, segundo a carne, como vemos. E lá em Gálatas também confirma, quando o apóstolo Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Certo? Então, vamos ver aqui outro versículo, que é no mesmo capítulo de Lucas, no mesmo capítulo de Lucas 1, vamos para o versículo 36, certo? E diz: E eis que também Isabel, tua prima, estou usando a tradução Almeida corrigida, veja, diz: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Veja, segundo a Almeida corrigida, segundo a tradução Almeida corrigida, Isabel era prima de Maria. Veja, que diz: Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, vamos aqui ver na tradução, na edição pastoral católica. Veja o que diz: E olha a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho, aquela que era considerada estéril. Já faz 6 meses que está grávida. Veja, na edição pastoral aparece a palavra não prima, mas parenta. Então veja, essa tradução da edição pastoral está mais aproximada com o texto original.
Por quê? Primeiro que tudo, nós precisamos atentar. A palavra prima foi traduzida aqui na Almeida Corrigida como uma palavra mais aproximada. Porém, nós temos que entender que a Bíblia ela não foi escrita em português. Ela foi escrita no grego simples koiné, certo? O Novo Testamento. Até porque o Antigo foi escrito no hebraico e no aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito no grego simples koiné. E a palavra que aparece aqui nesse texto, de Lucas 1:36, para designar prima, como está na versão aqui corrigida de Almeida, é a palavra singenes ou sungenes, como alguns leem. Ou seja, que quer dizer parenta ou chegada a alguém aproximado, mas não especificamente primo, porque primo implica filhos de tios ou de tias, mas na verdade a tradução melhor seria realmente parenta, como está na edição pastoral aqui, como nós podemos ver, ou alguém achegado, e não especificamente prima, porque prima já indica de uma certa forma o grau de parentesco. E a palavra primo, no texto grego, existe outra palavra apropriada para primo, certo? Que é anepsios, certo? E anepsios não aparece nesse texto para designar primo. Então, no caso, é parenta, ou alguém é chegado, mas não especifica o grau de parentesco. Porém, a tradição católica romana, sempre enfatizou esse parentesco, e sempre pregou que Jesus era primo de João Batista. Aí é onde está a questão. Mas, biblicamente, fazendo análise e a exegese do texto, não aparece a palavra prima nos textos originais. Então, temos que ser claros, certo? Então, o grego traz a palavra anepsios para primos, traz sungenes ou singenes para parente, e adelphoi, ou adelphai, irmãs, ou adelphos, irmãos, Então veja, para designar irmãos, filho do mesmo pai, ou irmãos de sangue, e para designar irmãos na fé. Então, aparece essa palavra adelphoi, adelphai, ou adelphos, certo? Do grego. Porém, o texto aqui de Lucas, 1:36, a palavra que aparece é sungenes ou singenes, parenta, e não prima. Para prima, como eu já tinha dito a vocês, existe outra palavra, que é a palavra anepsios. Portanto, temos que entender que não podemos dizer aquilo que a Bíblia não diz. Claro que isso que de uma certa forma não vai influenciar na nossa salvação, se Maria for prima ou apenas parenta ou chegada de Isabel. Mas, pelo menos, nós temos que dizer realmente aquilo que o hagiógrafo, que o escritor sagrado realmente quis dizer. Lembrando mais uma vez que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Bíblia realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês em Cristo Jesus. E lembrando, João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe.